E aí, pessoal, beleza? Tô com o vídeo atrasado, né? Eu sei que era para ter saído ontem, mais de 24 horas de atraso, mas essa semana foi um pouquinho corrida para mim. Então, eu tô gravando hoje e já vou disponibilizar ele para vocês assim que eu terminar, tá? Peço desculpas, mas eu não esqueci, eu tô fazendo o possível para manter essa rotina do canal, mas são muitos preparatórios aí que estão me pedindo, que eu estou tentando fazer, não estou conseguindo fazer todos, mas vamos lá. Então, hoje eu vou começar uma nova playlist, tá? Já terminamos aquela das if clauses, né? Os condicionais. Isso não quer dizer que daqui a pouco eu coloque um vídeo a mais lá, né? Depende do que vai surgindo aí de dúvidas ou perguntas de vocês. E eu vou começar uma agora com as relative clauses, tá? Que são as frases relativas, adjetivas relativas, né? E que envolvem os pronomes relativos, tá? Eu fiz uma pesquisa, eu procurei colocar assim um vídeo mais simples, tá? Não tão aprofundado, mas que também tente abranger todas as dúvidas, as perguntas que vocês possam ter nessa questão dos pronomes relativos, tá? Então, vamos lá. Depois eu vou deixar todas as informações ali no box de descrição, os preparatórios que eu tenho, as aulas que eu tenho, enfim, o grupo lá dos teachers no WhatsApp, né? O curso de inglês para concurso público, que é 2 aulas todo mês, 2 aulões. Agora eu vou fazer um curso para um preparatório para Consulplan Nova Iguaçu e já me falaram que o edital é o mesmo para São Fidélis, acho que vai ser dia 3 de março. Nova Iguaçu vai ser dia 10 de março, então é um domingo antes, né, São Fidélis. Então quem quiser fazer o mesmo preparatório, eu vou dar um desconto porque vai acabar ficando uma aula a menos, né? Então pode fazer o mesmo preparatório, a gente começa dia 6 de fevereiro, semana que vem, não, na outra ainda, né? Toda terça-feira à noite vai dar 4 aulões para quem vai fazer São Fidélis, 5 aulões ao vivo para quem vai fazer Nova Iguaçu. Então, só entrar ali no WhatsApp e me chamar para conversar que eu explico tudo direitinho. E tem também um vídeo que eu vou deixar aí nos cards para vocês, tá? Explicando como é que vai ser o curso. Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre relative clauses, né? Então, assim, quando a gente começa a aprender um idioma, a gente começa falando orações simples, né? Orações curtas, períodos simples, né? A laranja é amarela, a laranja tem suco, que laranja gostosa, né? Então, são todas frases curtinhas, simples, né? Orações bem curtas, né? Como uma criança quando aprende a falar. Conforme a gente vai aumentando o nosso vocabulário, dominando um pouquinho mais o idioma, a gente vai aumentando essa frase, essas frases, esses períodos, né? Montando períodos compostos, então unindo frases, né? E aí que vai surgindo então essas orações maiores. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 frases simples, né? 2 orações curtas. Então, só para exemplificar, né? Clark Gable was a famous actor. He starred in Gone with the Wind. Então, Clark Gable foi um ator famoso. Ele estreou no filme Gone with the Wind, que é E o Vento Levou. Daí, conforme a gente vai aprendendo um pouquinho mais, a gente vai aprendendo a formar frases maiores, né? Orações maiores, períodos compostos, e a gente vai ligando esses períodos com conectivos, conjunções, enfim. E uma maneira de a gente ligar esses períodos é utilizando, então, os pronomes relativos. Eles vão unir, então, essas orações subordinadas adjetivas, ou em inglês, como a gente chama, adjective clauses. E esses conectivos para unir essas orações relativas são os pronomes relativos. Então, se eu pegar, por exemplo, essas 2 orações simples que eu tenho ali em cima, Clark Gable was a famous actor, he starred in Gone with the Wind, eu vou usar um pronome relativo. Por quê? Porque eu tenho um item em comum aqui nessas 2 frases. Eu tenho Clark Gable e depois eu repito esse item, mas eu substituo por um pronome pessoal. Mas ele se refere ao mesmo antecedente. Por que eu chamo de antecedente? Porque ele já foi mencionado na oração anterior, antecedente, tá? A única coisa que eu substituí por um pronome pessoal, sujeito, que é o he, no caso. Clark Gable was a famous actor. He, quem que é esse he? O Clark Gable. Starred in Gone with the Wind. Ele estreou no filme E o Vento Levou.
mas é a mesma pessoa aqui, ó. Então, esse he está fazendo referência ao Clark Gable. Ele está se relacionando com o Clark Gable. Por isso que eu chamo de antecedente, e esse antecedente vai ser substituído por um pronome relativo, porque ele tem uma relação com o antecedente da frase anterior. Então, aqui, como é uma pessoa, eu vou substituir por who, e com isso eu posso unir as duas frases. Então, eu vou dizer Clark Gable, who stared in Gone with the Wind, was a famous actor. Roca, né? Que professora que não é rouca? Então, Clark Gable, who starred in Gone with the Wind, was a famous actor. Clark Gable, que estrelou, ou estreou, né? Acho que fica melhor. No filme E o Vento Levou, foi um ator famoso. Então, eu uno as duas orações usando um pronome relativo para substituir o antecedente que já foi mencionado na oração anterior, formando assim uma frase mais bonita, né? Mais avançada, no nível de inglês mais avançado, e unindo ela com um pronome relativo. Imagina se o cachorro não late, né? Então, essa é a função, digamos assim, de quando a gente une, né, duas frases, no caso, duas orações, utilizando um conectivo. Então, aqui tem uma explicaçãozinha, né, para quem gosta da parte teórica. Quando queremos fornecer, então, mais informações, né, fica mais bonito, né, Silvia? Mais informações sobre a pessoa, no caso, a pessoa que eu estou me referindo pode ser um objeto, pode ser um animal, né, que mencionamos na oração anterior, né, fazemos isso introduzindo uma outra oração. E para ligar essas duas orações, usamos um pronome relativo. Então, os pronomes relativos substituem um substantivo que já foi mencionado na oração anterior, o qual chamamos de antecedente. Então, vocês vão me ouvir falar de antecedente. Então, o que é o antecedente? É aquele substantivo que já foi mencionado, né, na oração anterior, perdão, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, e que eu vou colocar uma informação a mais sobre ele na minha outra oração. Essa oração, essa informação, a gente vai ver mais tarde que ela pode ser essencial ou ela pode ser adicional. Daí isso é um papo para uma outra história, tá? Para um outro pôr do sol. Então, por exemplo, aqui, ó. The boy broke the window. O menino quebrou a janela. He will have to pay for it. Ele terá que pagar por isso. Então, aqui novamente, ó, eu tenho the boy e eu tenho he. São duas informações iguais nas duas frases. O he está substituindo the boy, o antecedente que já foi mencionado, tá? Por isso que é antecedente, né? Então, the boy e he é a mesma coisa. Então, eu posso unir essas duas frases e substituir esse he por who, que vai estar se relacionando com o antecedente. The boy who broke the window will have to pay for it. O menino que quebrou a janela terá que pagar por ela, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu já vou usar o which. The dog belongs to our neighbor. It is barking. Eu ia dizer he, né? Porque esse é membro da família, né? O bichinho. Mas, enfim, não é para nós, é para o vizinho, né? Então, it is barking. Ele está latindo. Então, eu tenho o antecedente the dog e aqui eu repito substituindo por um pronome pessoal. Então, it is barking. The dog which is barking belongs to our neighbor. Então, o which aqui está substituindo o antecedente. Por que eu não estou usando who? Porque o which é para animais e objetos. Também é um papo para o próximo vídeo, tá? Então, os principais pronomes relativos são o who, whom, which, that, whose, what, were e when. Alguns autores consideram o what, o were e o when como advérbios relativos, tá? Então, eu já vi estudiosos que chamam como pronomes relativos e alguns que chamam como advérbios relativos, tá? Não sei qual é o correto, tá? Já encontrei com as duas nomenclaturas, então não sou especialista no assunto para dizer esse é o certo e esse não é.
Acredito que os dois sejam corretos, tá? Então, pronomes relativos ou advérbios relativos. Nesse vídeo de hoje, eu vou focar mais no who, não que a gente não vá voltar a estudar, a vê-lo nos próximos vídeos, a gente vai. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o who, tá? Então, assim, cada vídeo eu vou focar num pronome ou dois, depois a gente vai ver a diferença entre eles, depois a gente vai ver por que que umas frases têm vírgulas, outras não, a gente vai ver por que que eu posso tirar o pronome, omitir o pronome de algumas frases, outras não, enfim. Eu vou fazer uma playlist bem completa dos pronomes relativos, tá? Então, o who. O que significa who? Basicamente, ele é que. Pronome relativo que. Mas a tradução correta dele é o qual, a qual, os quais, as quais. E ele sempre vai ser usado para pessoas, não coloquei isso, né? Pessoas. E o correto na norma culta da língua inglesa é que seja o sujeito do verbo. Tá? Ele tem que ser o sujeito do verbo para estar correto. Mas isso na norma culta, numa linguagem formal. Não é o que acontece no dia a dia, numa linguagem coloquial e informal do idioma, tá? A gente vai ver mais para frente nos exemplos. Então, aqui nós estamos falando uma norma culta. Então, por exemplo, the boys who were playing are my cousins. Os meninos que estavam jogando são meus primos. Então, os meninos que estavam jogando. Quem estavam jogando? Os meninos, sujeito da oração. The child who is crying is my son. A criança que está chorando é meu filho. Quem está chorando? A criança, sujeito da oração. The girl who has just arrived is Joe's sister. A menina que acabou de chegar é a irmã do Joe. Quem acabou de chegar? A menina, sujeito da oração. The woman who lives next door is a doctor. A mulher que vive ao lado, que mora ao lado, é médica. Quem mora ao lado? A mulher, sujeito da oração. Posso utilizar também o who quando eu faço definições, tá? An architect is someone who designs buildings. Então, arquiteto é uma pessoa que projeta edifícios. Quem projeta edifícios? Arquiteto, sujeito. A liar is someone who doesn't tell the truth. Mentiroso é uma pessoa, ou mentirosa é uma pessoa que não fala a verdade. Quem não fala a verdade? A liar, sujeito da oração. Léo, who is my brother, lives in Florianópolis. Quem é meu irmão? Léo, sujeito da oração. Frank, who is a teacher, is going to Japan. Quem é professor? Frank, sujeito da oração. Então, essa é a regra culta, a norma culta, tá? Do uso do pronome relativo who para pessoas e que essa pessoa seja o sujeito da oração, o sujeito do verbo. Você pergunta para o verbo quem faz aquela ação, a resposta vai ser o antecedente ao qual o who está se referindo, tá bom? Esse, então, é o primeiro vídeo dessa playlist sobre Relative Pronouns ou Relative Clauses. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Todas as informações estarão ali no box da descrição do vídeo, ok? So, thank you very much and see you next video. Bye, bye.